E aí pessoal, sou Daniela Abreu e vou ler pra vocês 2 relatos curtinhos que eu achei escondidos em um dos cômodos lá do Casa Fantasma. E eu olhei lá, gente, tem muito relato bacana ainda pra ser contado. Eu já estava separando alguns, então daqui uns dias, quando vocês menos esperarem, vai sair relato bem legal pra vocês, tá? Fiquem de olho. A Coisa Macaco. Esse relato foi enviado pela Joyce, de Salvador, Bahia. Eu não sei se isso se qualifica como uma história de fantasma, mas foi algo bem assustador. Isso aconteceu com meu tio há alguns anos. Ele era alcoólatra e geralmente passava os fins de semana de ressaca. Em um certo fim de semana, ele estava de ressaca e com uma gripe forte. Ele estava dormindo no sofá da sala quando acordou sobressaltado. Ele sentiu que tinha alguém olhando para ele, mas não tinha mais ninguém na sala. Ele estava quase dormindo quando olhou para a varanda do apartamento e notou alguém lá fora. A pessoa tinha uma forma humana, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. A coisa tinha um corpo humano, mas o rosto era de um macaco. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vou pegar você." Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro, quando ela foi lá ver, não tinha mais nada. Ela achou que ele estivesse vendo alguma coisa sob o efeito da bebedeira da noite anterior. Esse meu tio morreu 1 ano depois de cirrose no fígado. A minha tia ainda estava de luto quando o irmão do meu tio e a esposa dele foram visitá-la. Por acaso, o irmão do meu tio também é alcoólatra. Nessa noite, ele dormiu no sofá que fica em frente à sacada. Ele também sentiu alguém olhando para ele. E quando ele olhou na sacada, ele também viu aquela coisa horrorosa com o rosto de macaco. Ele não estava acreditando no que estava vendo, então se virou para acender a luz, mas a criatura desapareceu depois que ele se virou para a sacada. No dia seguinte, ele contou para minha tia o que tinha acontecido, e ela começou a chorar. Ela falou que meu tio tinha visto a mesma coisa. O irmão do meu tio viu isso como um aviso para ele parar de beber. 1 ano depois, ele ainda estava sóbrio, não chegou a beber nem uma gota de álcool. E ele fala que foi graças àquela criatura com o rosto de macaco que ele parou de beber. Assustada. Esse relato foi enviado pela Gina, do Rio de Janeiro. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha. Eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça, mesmo após todos esses anos. É como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, por acaso eu tenho 39 anos agora, então dá pra ver o quanto tempo foi. Morávamos em uma casa no campo, só tinha algumas casas em volta e nenhuma era perto da nossa. Era uma boa casa. O meu quarto ficava na frente da casa e o dos meus irmãos ficava na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava mais assustada do que de costume. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e toalhas. A minha cama ficava entre esses 2 armários. Assim que deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro, que ficava ao lado do meu, se mexeu, como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Isso me apavorou, mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado onde estava o armário com os lençóis e as toalhas. De repente, uma mulher apareceu e ela tinha algo nas mãos, mas eu não consegui identificar o que era. Parecia que ela estava vestindo roupão de banho e tinha uma toalha enrolada na cabeça. Ela andou até o armário e a porta se abriu. Colocou algo lá dentro e a porta se fechou. Depois, ela se virou e andou até onde a minha cama estava. E então, ela desapareceu. Fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que meu pai trouxe do serviço. E foi assim que meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrada em um monte de meias dentro da caixa. Depois disso, eu implorei para que meus pais trocassem de quarto comigo. E então trocamos. E nunca mais vi nada no quarto novo.
Pouco tempo depois, meus pais venderam a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Obrigada por ter lido a minha história.